Você já imaginou encontrar uma cobra gigante, feita de fogo, deslizando pela floresta durante a noite? Parece coisa de filme, né? Mas e se eu te dissesse que essa criatura faz parte das lendas mais antigas do nosso Brasil? Aliás, você sabia que os primeiros relatos sobre o boitatá vêm lá do século XVI, escritos por um padre jesuíta? Pois é, essa história é mais antiga do que a gente imagina. Ficou curioso para saber mais? Então já deixa aquele like caprichado, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma lenda e comenta aí embaixo. Você acredita em boitatá? Sua ajuda é super importante para a gente continuar trazendo essas histórias incríveis. Agora, se ajeita na cadeira que a nossa viagem pela mata vai começar. Há muito, muito tempo, quando as matas brasileiras eram ainda mais densas e misteriosas, uma escuridão sem fim cobriu a terra. Não foi um dia, nem dois. Foram semanas de uma noite profunda, acompanhada de uma chuva que não parava nunca. Os rios transbordaram, as clareiras viraram lagos, e os animais, desesperados, buscavam abrigo nos poucos lugares altos que restaram. O pânico se instalou na floresta. No meio desse caos, uma cobra gigante, que vivia adormecida num tronco oco, finalmente despertou. Mas não era uma cobra qualquer. Seu nome era Boitatá. Ela estava faminta depois de tanto tempo dormindo. Com a floresta inteira inundada e escura, a cobra começou a se alimentar dos animais que não conseguiram escapar da enchente. Ela comia de tudo, mas seus olhos eram sua refeição preferida. Diz a lenda que, de tanto comer os olhos dos outros animais, a luz deles começou a se acumular dentro da cobra. Seu corpo, antes escuro como a noite, começou a brilhar. Primeiro um brilho fraco, depois mais forte, até que ela se transformou por completo. A boitatá virou uma serpente de fogo, com olhos que pareciam duas tochas acesas e um corpo que ondulava como chamas dançantes. A luz que ela emitia era tão intensa que a escuridão da longa noite foi finalmente vencida. O sol, vendo aquela nova luz na terra, resolveu voltar a brilhar, e as águas da grande enchente começaram a baixar. A floresta estava salva, mas transformada, e a boitatá também. A luz que ela carregava agora era sua essência. Ela se tornou a guardiã das matas e dos campos. Com seu corpo em chamas, ela passou a vigiar a floresta durante a noite, protegendo os animais e as árvores contra a maldade dos homens. Dizem os mais antigos que quem tenta colocar fogo na mata ou caçar por pura maldade, logo atrai a atenção do boitatá. A pessoa primeiro ouve um chiado estranho, que parece vir de todos os lados. Depois, no meio da escuridão, surge uma luz forte, que se move rapidamente entre as árvores. É a serpente de fogo, vindo punir o destruidor da natureza. A criatura tem o poder de deixar a pessoa cega, louca, ou até mesmo de queimar ela com seu toque de fogo. O medo é tanto que o coração do malfeitor quase para... A única forma de escapar da fúria do boitatá, segundo a lenda, é ficar completamente parado, de olhos bem fechados e prender a respiração. Se você se mexer, ele te pega. Se você olhar para sua luz, você ficará cego. O segredo é mostrar respeito e não demonstrar intenção de agredi-lo ou a floresta. Numa pequena vila perto da Amazônia, vivia um jovem chamado Jaci. Ele era conhecido por sua coragem, mas também por sua teimosia. Ele não acreditava nas histórias que os mais velhos contavam sobre o boitatá. Para ele, era só uma lenda para assustar crianças. Certa noite, ele e seus amigos decidiram entrar na mata para caçar, mesmo sabendo que era proibido e desrespeitoso. Enquanto seus amigos montavam acampamento, Jaci se afastou, procurando por uma capivara. A noite estava escura e silenciosa, até que um cheiro de queimado encheu o ar. Jaci olhou ao redor, confuso. Não havia fogo por perto. De repente, ele viu uma luz intensa, laranja e vermelha, movendo-se sinuosamente entre as árvores. Era mais rápido que qualquer animal, e não fazia barulho algum, a não ser por um chiado baixo e constante. O coração de Jaci gelou. Era ele, o boitatá. A serpente de fogo era ainda mais impressionante e assustadora do que as lendas descreviam. Seu corpo parecia feito de lava líquida, e seus olhos brilhavam com uma inteligência antiga. A criatura parou a poucos metros dele, erguendo a cabeça como se o estivesse analisando. O calor que emanava dela era quase insuportável. Jaci ficou paralisado de medo. Ele se lembrou do conselho dos anciãos. Fique parado. Feche os olhos. Não respire. Com as pernas tremendo, ele fechou os olhos com força e prendeu o ar nos pulmões. Os segundos se transformaram em uma eternidade. Ele podia sentir o calor se aproximando. Podia ouvir o chiado bem perto do seu ouvido. Ele pensou que seu fim havia chegado. Mas então,
Tão rápido quanto apareceu, o calor diminuiu e o chiado se afastou. Jaci esperou mais um pouco, sem coragem de se mover. Quando finalmente abriu os olhos, a luz havia desaparecido. A floresta estava escura e silenciosa novamente. Tremendo, ele correu de volta para o acampamento e contou aos amigos o que viu. Eles não esperaram o amanhecer. Pegaram suas coisas e foram embora, sem caçar nada. Daquele dia em diante, Jaci se tornou um dos maiores defensores da floresta. Ele nunca mais duvidou das lendas e passou a contar sua história para todos, alertando sobre o perigo de desrespeitar a natureza e sobre a fúria do seu protetor flamejante. A lenda do Boitatá varia de região para região do Brasil. No Nordeste, ele é visto mais como uma alma penada, um espírito maligno. Já no Sul, ele é conhecido como Baitatá, e sua principal função é proteger os campos contra incêndios. Independentemente da versão, a mensagem é a mesma. A natureza tem seus guardiões, e devemos respeitá-la. O Boitatá, com sua aparência de fogo, é na verdade uma representação do fogo fátuo, um fenômeno químico real que acontece em pântanos e cemitérios, resultado da decomposição de matéria orgânica. Nossos antepassados, sem uma explicação científica, criaram essa lenda fantástica para dar sentido ao que viam. E assim, a ciência e o folclore se encontram. A figura dessa cobra de fogo nos lembra da força e da beleza selvagem do nosso país. Ela nos ensina que toda ação contra a natureza tem uma consequência e que precisamos ser os guardiões, e não os destruidores, do nosso lar. Da próxima vez que você estiver perto de uma mata escura à noite, lembre-se do Boitatá. Talvez ele esteja por perto, vigiando. E aí, gostou de conhecer a fundo a história do Boitatá? É incrível como o nosso folclore é rico e cheio de ensinamentos, não é mesmo? Cada lenda carrega um pedaço da nossa história e da nossa relação com o mundo ao nosso redor. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa jornada pela Floresta Encantada. Sua companhia é o que nos motiva a desvendar cada vez mais mistérios do nosso Brasil. Até a próxima lenda.